Graças e paz a todos. Leitura para a mensagem, Marcos 14, versículo 1 em diante. Marcos 14, versículo 1 em diante. Marcos 14, versículo 1 em diante. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e o mestre da lei estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer um aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Porque estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder, nesse dia, o dia do Senhor, prestar culto ao Senhor e receber também, Senhor, nesse momento a Tua palavra. Que o Espírito Santo guie o nosso irmão Tiago, que o Espírito Santo venha capacitá-lo, ele nesse momento, que o Espírito Santo possa ajudar ele a lembrar tudo aquilo que ele estudou durante a semana. Que o Espírito Santo, Senhor, possa ser um guia nesse momento, através do seu servo Tiago. E que o Espírito Santo também possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos ao Senhor sempre. Amém. Bom dia para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Até seria impossível também, né? Porque é o tanto de gente que tem aqui. Conseguir cumprimentar todos é uma tarefa difícil hoje. Obrigado pela leitura. O contexto narrado aqui em Marcos, capítulo 14, deixa muito claro, né, que faltam apenas 2 dias para a Páscoa, né? Falta apenas 2 dias para a Páscoa. E dentre as festas judaicas, né? Claro que eu vou estar praticamente chovendo no molhado aqui, porque todos conhecem um pouco sobre a Páscoa, ou já falaram, ou já ouviram falar sobre ela. Mas dentre as festas judaicas, a Páscoa era uma das mais importantes de todas, né? Pelo menos a mais popular, a que agregava
maior quantidade de pessoas em Jerusalém. O historiador Joséfo, para você ter uma ideia, ele chega à conclusão de que nos tempos de Jesus, a Palestina tinha cerca de 600 mil habitantes, mas ali em Jerusalém tinha cerca de 30 a 40 mil pessoas. Para você ter uma ideia de como que essa festa ela agregava maior quantidade de pessoas em Jerusalém, que essa quantidade era quintuplicada. Então, se tinha 40 mil habitantes em Jerusalém naqueles dias, durante a festa da Páscoa, pode considerar pelo menos 200 mil pessoas aí. A Páscoa, ela tinha um significado, na verdade, muito grande, né? E muito importante para o judeu, porque era o momento que remetia à escravidão e à libertação do Egito. Era assim como nós podemos dizer que para os judeus a festa ela era uma alegria total, um momento de grande alegria, porém, por outro lado, né, para os romanos era um terror, porque eles temiam que pudesse vir a acontecer uma possível rebelião dos judeus e eles não conseguirem ter o controle da situação. Todo o aparato de guerra, os melhores soldados romanos, eles não ficavam em Jerusalém. Eles ficavam em Cesareia, nas margens do mar. Inclusive a casa de Herodes. Herodes tinha uma casa lá também. Mas nos dias da Páscoa, todo esse aparato era transferido para Jerusalém com o intuito de procurar manter a ordem ali, em caso de uma possível revolta dos judeus. E a gente vê logo no início dessa passagem que foi lida aqui para a gente, que apesar de faltar 2 dias para essa Páscoa, né, a festa dos pães sem fermentos, os chefes dos sacerdotes eles tinham um plano. Não só eles, mas os mestres da lei também. Eles estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para poder matar ele. Em Mateus, capítulo 26, uma passagem paralela a essa, né? Essa mesma passagem, ela está em Mateus, capítulo 26, e também está em João, capítulo 12. Mas Mateus, capítulo 16, o contexto vai falar que Jesus ele seria entregue nas mãos das autoridades e seria morto por eles. E nos chama a atenção, nesse trecho, que por mais que os homens eles planejam matar Jesus, e quando eles conseguem pegar Jesus, prendê-lo e tudo aquilo que nós acabamos de cantar e vimos na ceia também, eles podem até achar que conseguiram alguma coisa, mas na verdade eles estão apenas cumprindo uma agenda já pré-estabelecida por Deus. Se não fosse Deus ter planejado isso, esses homens não teriam poder nenhum sobre a vida de Jesus. A conclusão que chegamos é que até mesmo quando os homens pensam que estão no controle, na verdade é Deus que está no controle de todas as coisas. E é curioso que esse fato em Jerusalém, enquanto pessoas, tem um grupo de pessoas planejando matar Jesus, 9 ou 10 quilômetros dali, numa pequena cidade chamada Betânia, uma família prepara uma recepção para Jesus, prepara uma refeição, né, de Páscoa para receber o Mestre. E quando nós lemos esse texto, a gente se depara com essa realidade, que essa realidade ainda perpetua até os dias de hoje, porque assim como existem pessoas que odeiam Jesus, tem pessoas que o amam, que o fazem de tudo para recebê-lo bem, para querer estar com ele. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder ver que aqui eu faço parte do outro grupo de pessoas, os que amam Jesus, os que procuram estar perto dele, que procuram estar em comunhão com ele, e isso é maravilhoso. E nessa cidade,
em Betânia, essa família preparando toda essa refeição, nós encontramos Jesus reclinado à mesa, né, na casa de um homem apenas conhecido como Simão, o leproso. Marcos ele não traz o nome dessa mulher, mas se você for ler João capítulo 12, vai falar que ela é a Maria, aquela que é acostumada a estar aos pés de Jesus, a que chorou, a que ouviu, é a mesma. E ela está lá de novo. E ela, com um gesto, ela consegue surpreender todos que estavam naquela casa. Todos. Por causa do derramamento daquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Só que os presentes ali não se impactaram de forma positiva. Os que ali estavam presentes se impactaram de forma negativa, né? Porque eles começaram a ficar indignados. E as passagens relativas a isso vai falar que esses homens, eles repreendiam essa mulher de forma severa, questionando ela por causa daquele possível desperdício daquele perfume caríssimo. Já que esse perfume valeria 300 denários, né? Ou se você quiser entender, 300 dias de trabalho também está valendo. Questionam a possibilidade desse perfume ser vendido e o dinheiro ser revertido, né, para causas humanitárias. Quando Jesus percebe o que está acontecendo naquela casa, ele sai em defesa dessa mulher e pede para que deixem ela em paz. E para analisar esse pedido de Jesus, sobre esse pedido de deixar ela em paz, eu gostaria de abordar alguns pontos com vocês, para que a gente possa extrair alguns ensinamentos da parte dessa mulher, que é muito útil para os dias de hoje. Porque, como diz o tema da mensagem de hoje, as boas ações, elas incomodam, mas elas são lembradas. O que essa mulher praticou naquele dia, naquela casa daquele homem chamado Simão, conhecido como leproso, foi uma boa ação para com Jesus. E é lembrada até os dias de hoje. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é o versículo 8, ele já começa dizendo, falando que essa mulher, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Quando nós lemos ou ouvimos algo semelhante, que essa mulher, ela fez o que pôde, a gente precisa fazer uma pergunta para cada um de nós. Faça essa pergunta para você mesmo. Meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Você já se perguntou se você faz para Deus aquilo que você pode? Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos, mas nós fazemos relaxadamente. Nós fazemos, mas não fazemos tudo aquilo que nós podemos. Às vezes nós fazemos, mas fazemos sem a motivação certa. Ela fez o que pôde. O que estava ao alcance dela, ela fez. Muitas vezes nós procuramos oferecer para Deus aquilo que foge do nosso alcance, que não está dentro das nossas possibilidades. E deixamos de oferecer aquilo que nós podemos para agradar a Deus. Vemos nesse contexto que ela ofereceu o que ela podia oferecer, o que era possível a ela. E que esse trecho ele possa nos chamar a atenção para com que nós não venhamos a querer estar incluídos em causas que são impossíveis para nós, mas que nós possamos estar dispostos para aquelas causas que são possíveis. Parece que os nossos olhos muitas vezes estão abertos a querer evangelizar o mundo, não sei, e fechamos os olhos para aquilo que está perto de nós, aquilo que nós podemos fazer. Parece que a gente se dedica muito mais naquilo que nós não podemos. E isso precisa ser revisto por cada um. Essa mulher, ela nos ensina sobre a necessidade de fazermos aquilo que nós podemos, aquilo que realmente está no nosso alcance. E nós precisamos abrir os olhos para isso. As oportunidades estão aí. Muitas vezes, pelo fato de estarmos olhando para o impossível, nós deixamos de enxergar aquilo que é possível de se fazer. Outra coisa que essa mulher fez.
ela fez o seu melhor. Esse perfume que está escrito aí é um perfume preciosíssimo, né? Marcos ele vai falar, Mateus também vai falar que esse perfume é de nardo puro, pureza. Não existe ali nenhum tipo de adulteração. Não tinha um pouquinho de água ali para render mais aquele perfume. Ou alguma substância mais barata. Não, não é isso, era puro. Esse perfume não se achava em uma loja qualquer lá em Jerusalém antiga e pudesse ser comprado de forma tão fácil. Esse perfume ele era comprado de gota em gota, de grama em grama. Então, quando você, assim como eu, quando nós temos um perfume caro, o que nós fazemos? Porque às vezes a gente faz uma loucura dessas daí, né, Luana? De comprar um perfume caro. Quando nós temos perfume caro, como que você usa ele? E em ocasiões especiais. Não é todo dia que você usa, não. Para trabalhar, para estudar. Só em ocasiões especiais. E ainda com o pensamento assim, esse perfume tem que durar pelo menos um ano, porque é o preço do bicho. Não é verdade? Mas essa mulher, quando nós vemos aqui, ela nos ensina que não apenas podemos oferecer aquilo que nós podemos, ou aquilo que está no nosso alcance, mas também podemos oferecer tudo para Deus. O texto nos diz que ela quebra o frasco, um frasco de alabastro, muito R para minha língua. Se você for observar em João capítulo 12, olhe na tradução Almeida, vai falar que ali tinha 1 libra de perfume. 2 libras de perfume é 1 litro. Portanto, 1 libra desse perfume seria meio litro. Dentro desse vaso tinha meio litro de perfume. E essa mulher, ela quebra esse vaso, porque ela realmente está disposta a dar tudo. Ela não só estava a fim de oferecer o que ela podia para Deus, mas de fazer o seu melhor para Deus. A gente também precisa se perguntar se aquilo que nós estamos fazendo para Deus é o nosso melhor. Outra coisa que nós observamos nesse relato, que essa atitude dessa mulher nos demonstra, é que ela fez de forma sacrificial. Por que uma mulher pobre, em uma cultura completamente difícil, economicamente falando, tá? Por que ela fez isso? Por mais privilegiada que a pessoa ela fosse financeiramente, ela não vai investir 1 ano de trabalho, né, enchendo um vaso de perfume para derramar tudo assim do nada. E a gente precisa entender um pouco da história. Por que essa mulher ela tinha esse vaso com meio litro de nardo puro ali? Era comum nos dias, naqueles dias, as moças, né, as meninas, naquele período de transição de menina para moça, né, os seus pais começarem a adquirir em pequenas quantidades, né, esse perfume de nardo puro para o dia das suas núpcias. Então, não era algo que era adquirido do dia para a noite, era algo que era adquirido e ajuntado durante muito tempo. E ela faz isso de forma sacrificial, e Jesus ele consegue entender isso, porque quando levanta aquela questão lá, olha o que essa mulher está fazendo, isso é um absurdo. Jesus ele fala, deixe ela em paz. Jesus é o único ali que entende o que está acontecendo naquele momento. Mateus capítulo 26, também com essa passagem, ele vai falar que ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento. Em Malaquias, vemos o povo trazendo qualquer tipo de animal, manco, animal machucado, para o sacrifício, e aquele sacrifício não agradava a Deus. E aqui nós vemos o exemplo de uma mulher que deu o que ela podia, o que ela tinha de melhor, e ela fez isso sacrificialmente. Ela não estava preocupada com o que estava acontecendo, com os comentários que estava ouvindo naquele momento, naquela casa. Os discípulos estavam indignados, dizendo que aquilo era um erro.
podia vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres. João capítulo 12, o contexto ali vai falar que quem levantou essa questão foi Judas, e que Judas era ladrão, e que ele não estava realmente preocupado com as causas humanitárias ali, ele estava preocupado, na verdade, em roubar aquele dinheiro lá. 300 denários, meu amigo, é dinheiro, hein? É 300 dias de serviço, 300 dias de trabalho. Ela não estava preocupada com o que eles estavam falando. Pudessem criticá-la o que fosse, ela estava disposta apenas em agradar a Jesus. Ela estava fazendo isso porque ela tinha algo muito claro na mente dela. Você pode pensar o que quiser, falar, fazer o que quiser. Isso mostra que a intenção dela era a melhor de todas, agradar a Jesus. Eu estou há pouco tempo na igreja aí, eu acho não, tem muitos irmãos aqui que estão muito mais tempo do que eu. Mas apesar do meu pouco tempo, uma coisa eu aprendi. Quando você está disposto a fazer alguma boa obra, junto com essa disposição, sempre vem alguma coisa tentando te desestabilizar, te desestruturar, tentando te desanimar. Essa mulher estava um pouco se importando com a opinião pública, com a opinião dos outros ali. Muitas vezes nós nos importamos tanto com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Isso demonstra que o que eu estou fazendo não é para Jesus, e sim para mim. Isso precisa servir de alerta, e eu estava conversando com a Luana no caminho, muitas vezes eu me pego numa situação semelhante a essa, e eu cheguei à conclusão hoje cedo, de que muitas coisas eu acabo fazendo para mim. Por isso que às vezes eu me sinto tão mal com algumas coisas ou alguns tipos de comentário. O cristão, ele precisa fazer a sua boa ação pensando em agradar Jesus. Outra coisa que ela fez foi para a pessoa certa. Jesus não disse que eles deveriam se esquecer do pobre. Não, não diz isso. Uma coisa é fato, que eles já deveriam estar fazendo isso, né? Ninguém entra no céu por ajudar o pobre, por dar comida para um faminto, ajudar um necessitado. Não devemos ajudar os pobres para ser salvo, mas nós ajudamos eles porque nós somos salvos, nós já fomos alcançados pela graça de Deus, e por essa razão nós fazemos essas ações humanitárias. Jesus, ele nos move pela compaixão. Por isso, nós também precisamos entender e aprender com o exemplo dessa mulher, que se nós temos a oportunidade de sermos generosos, nós temos que ser agora. E ela fez isso para a pessoa certa também. Outra coisa que ela fez foi no tempo certo. Preste atenção nesse ponto, porque ele é muito importante. Não que os outros não tenham sido. Mas em Lucas, capítulo 8, mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Financeiramente, aquelas mulheres que eram curadas, que eram libertas. Leia depois, Lucas capítulo 8. Aquele contexto vai dizer que Jesus, ele iria ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E essas mulheres estavam sempre ouvindo Jesus. Estava ali Maria Madalena, Susana, Joana, entre outras. O ministério de Jesus na Galileia arrebanhou muitas mulheres dispostas a trabalharem também nesse serviço de auxiliar Jesus, tanto financeiramente quanto estando ali também auxiliando os seus discípulos. E elas estão lá ouvindo tudo isso. E decidem acompanhar Jesus em sua árdua caminhada pela Galileia, pregando as boas novas do reino. Então, quando Jesus sobe ao Calvário, nós cantamos também aqui, que bonito aquele, para ser morto, essas mulheres estão lá também. Quando Jesus morre e é sepultado, Lucas relata que essas mulheres estão lá também, no momento da morte e no momento do sepultamento de Jesus. Pois sabe exatamente onde e como Jesus ele havia sido sepultado. Agora, eu preciso que você acompanhe meu raciocínio aí, para a gente conseguir compreender legal esse ponto, e ele precisa ser
bem compreendido, tá bom? Que horas Jesus morreu na sexta-feira? 3 horas. Nós cantamos também agora em hino. Aquele hino podia ser pregação, né? Ele morreu 3 horas, numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Que hora ele foi sepultado? Não consta, na Bíblia não consta. Não consta o horário. Mas fica subentendido alguma coisa. Porque ele teria que ser sepultado antes do início do sábado, que começaria 3 horas depois da sua morte. É muito pouco tempo. Tem que tirá-lo da cruz, tem que prepará-lo o corpo, mas antes de tirá-lo da cruz, tem que pedir autorização. E quem é encarregado disso? José de Arimateia é encarregado de fazer tudo isso. Até mesmo porque ele é membro do Sinédrio, então ele tem trânsito ali, ele podia pedir autorização para descer o corpo de Jesus. A coisa tem que ser feita muito rápido. Muito rápido. E essas mulheres viram absolutamente tudo. Onde e como Jesus foi sepultado. Pelo tempo ter sido tão curto, eu imagino que essas mulheres que seguiam Jesus, elas esperaram passar o sábado. Então, 6 horas da tarde na sexta-feira, o sábado termina nas 6 horas da tarde do sábado. Então eu fico imaginando elas esperando passar esse período do Shabat, onde não se encontra nada aberto, onde todos estão naquele período de descanso e adoração. Passando esse período, eu imagino que elas tivessem ido comprar esse bálsamo, os perfumes, para concluir a preparação do corpo de Jesus. E a conclusão que eu chego aqui é a seguinte: mulher não gosta de nada mal feito. E como elas viram que as coisas tinham sido mal feitas ali com Jesus, porque não tinha tempo, né? Então agora elas falam, agora é a nossa vez. Vamos comprar o perfume ideal, vamos comprar o bálsamo, os lençóis, vamos lá e vamos fazer o que precisa ser feito no corpo do nosso mestre. Mas quando elas chegam lá, a primeira surpresa, a pedra está rolada. Para rolar aquela pedra precisa de um monte de soldado. A pedra está rolada. A segunda surpresa, o túmulo está vazio. Outra surpresa, ao sair do túmulo, um anjo fala com elas e dizem, o que vocês vieram fazer aqui? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas, que fizeram tantas coisas para Jesus, auxiliando financeiramente, estando à disposição do grupo ali durante a sua jornada, uma coisa essas mulheres não fizeram. Elas não anteciparam a unção do corpo de Jesus para a sua morte. Elas não prepararam Jesus enquanto Jesus estava em vida. Somente uma mulher fez isso na Bíblia. É a que nós acabamos de ler. Ela fez o que ela podia fazer. Ela fez da melhor forma, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar de todas as críticas, ela fez para agradar Jesus, ela fez para a pessoa certa e ela fez no tempo certo. Qual que é o tempo de fazermos as boas obras? É hoje, é agora. Nós não podemos deixar para amanhã. Olha só, as mulheres deixaram para amanhã e não deu, já não estava mais lá. Não tem morto aqui, ressuscitou. Agora não adianta mais. Faça hoje o que é preciso fazer hoje. E por fim, não menos importante, ela fez com reflexos para a eternidade. Meus irmãos, naquela pequena vila, na cidade de Betânia, próximo ali a Jerusalém, na humilde casa daquele homem chamado Simão, aconteceu um episódio que ecoa até os dias de hoje, e eu fico muito feliz por isso. E eu gostaria muito que você também se sentisse feliz. Porque aqui, em nossa congregação,
nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente, nesse mundo, está acontecendo exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Aonde fosse pregado o Evangelho, aonde quer que fosse pregado esse Evangelho, eu lhes asseguro que onde quer que esse Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Boas ações, elas podem até incomodar, mas elas são lembradas. Nos dias que nós vivemos hoje, uma das palavras que está na moda aí é o tal do legado, né? O fulano de tal, ele tem se esforçado para deixar um legado, um legado. Que legado que você tem procurado deixar para os seus filhos? Para os seus amigos, para os seus irmãos, para o reino de Deus? Que legado que nós estamos deixando aí para as futuras gerações? O que nós temos feito? Eu não vou dizer que o que nós fazermos possa ser tão grandioso como o que essa mulher fez, que vai ser contado por geração em geração em geração, mas se nós se esforçarmos em fazer algo, e todos nós juntos nos esforçarmos nesse propósito, o reino de Deus será cada vez mais proclamado e conhecido no lugar onde nós moramos, no lugar onde nós vivemos. Tem um missionário que ele se chamava David Livingstone, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é europeu, não sei se ele é britânico, eu acredito que ele fosse britânico, mas a missão dele era na África. E ele fez tanta coisa lá na África, especificamente no Malawi, que quando ele morreu, os britânicos foram lá para querer o corpo dele para ser sepultado na abadia de Westminster. Quem é sepultado na abadia de Westminster, lá em Londres? Os reis e as rainhas. Esse homem era tão importante que ele foi sepultado lá. Os britânicos queriam ele lá, mas os africanos não queriam deixar, não. Que isso, eles não vão levar ele. Olha o que ele fez aqui, ele deixou um legado aqui, não vão levar ele. Mas nós precisamos levar, libera o corpo. Tá bom, quer levar ele, leva. Nós vamos abrir ele, vamos arrancar o coração. O corpo fica com vocês e o coração fica aqui com a gente. E tem até hoje lá uma igreja no Malawi que tem um memorial para ele lá do lado de fora, escrito assim: para a glória de Deus, em memória de David Livingstone. Ele pregou o evangelho lá. E que nós possamos, meus irmãos, de coração, eu gostaria muito mesmo que nós nos esforçássemos nessa tarefa de querer olhar para esse texto e aprender com Maria. Ficar aos pés de Jesus, né? Uma igreja aos pés de Jesus. Para aprender, para chorar, mas acima de tudo, para poder agradar Ele, como nós podemos, com o nosso melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas, para a pessoa certa, no tempo certo. Sendo assim, estaremos deixando um legado. Se nós procurarmos fazer isso, nós estaremos deixando um legado. Um legado de amor e de servidão às coisas de Deus. O que você tem feito hoje terá reflexo no futuro? Quando seus parentes olharem para algumas fotos, talvez depois que vocês não estiverem mais aqui, o que eles vão falar de você, né? O que dirão? O que vão escrever na nossa lápide, né? Na lápide do Augusto eu sei o que vai estar escrito lá, que ele já falou uma vez já. Mas o que vai estar escrito na minha, na sua? Que nós possamos usar o tempo que nós temos hoje para oferecer algo relevante para Jesus. E eu acredito que cada um de nós aqui somos capazes. Nós temos recursos suficientes para agradar Jesus. Que nós não venhamos a negligenciar essa realidade e que Deus nos abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração. Após essa oração, as pessoas se prepararem aqui para nós fazermos uma grande foto aqui com todos juntos, para que esse dia ele possa ficar na memória. E eu já adianto que esse dia é um dia que ficará
na memória de muitos aqui. Que nós possamos investir mais em momentos como esse, porque não é o fato de estarmos reunidos em lugares diferentes que nós não somos um só. Nós somos um corpo só em Cristo. Vamos ficar em pé. Amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, é tão bom poder estar aqui reunidos com os nossos irmãos, porque neste momento nós podemos render graças ao Senhor e oferecer ao Senhor um culto que seja agradável a Ti. Que o Senhor possa ter se alegrado com tudo que foi feito aqui, ó Deus. No nome de Jesus nós te oramos e ao mesmo tempo eu te peço que o Senhor esteja colocando dentro dos nossos corações e acendendo cada vez mais essa chama dessa vontade de querer fazer algo para Ti, que isso jamais saia do nosso coração. Nos abençoe, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não vá embora, vem ainda